Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Como vai você, meu leitor, minha leitora do Portal do Holanda? Eu espero que esteja tudo muito bem. Hoje eu estou trazendo aqui para o nosso comentário cá entre nós a abordagem de um assunto que, de certa forma, me deixa preocupado, muito preocupado. Eu já fiz comentários aqui reclamando, denunciando pessoas que têm por hábito tratar Manaus, a via pública de Manaus, como uma grande lata de lixo. Então as pessoas jogam lixo nos igarapés, as pessoas que estão dirigindo os seus carros jogam latas vazias de refrigerante, cerveja e tudo mais que elas podem jogar pela janela do carro. E as consequências dessas atitudes são sempre nefastas, são sempre muito, muito negativas. Eu até acho, eu vou falar só para vocês, eu até acho que essas atitudes são atitudes de pessoas que não amam Manaus, que têm raiva de Manaus por algum motivo. Eu fui lá no centro ver as consequências da cheia do Rio Negro. E o que eu vejo na Rua dos Barés? Uma água suja. A água do Rio Negro naquela área ali é uma água suja, uma água que fede. E isso é consequência de quê? Do lixo que é jogado no Rio Negro, no belo, um dos mais lindos rios do mundo, e que esse lixo vem através dos igarapés. As pessoas jogam lixo no igarapé. As pessoas que não gostam de Manaus, as pessoas que odeiam Manaus, fazem isso. Entendeu? E eu já falei que é uma cultura, então eu ratifico aqui, é uma cultura para muitas pessoas, infelizmente, jogar lixo na rua ou jogar lixo nos igarapés. Vocês já notaram o número de lixeiras viciadas que existem em Manaus? Você não anda 100 metros em Manaus sem topar numa lixeira viciada. Isso é uma vergonha. E agora, a triste novidade é que estão jogando nas ruas, nos estacionamentos, em todo lugar em Manaus, as máscaras descartáveis. Milhões de máscaras descartáveis estão sendo jogadas na via pública no Brasil. E bilhões de máscaras descartáveis estão sendo jogadas na via pública em todo o mundo. Essa máscara descartável, eu anotei aqui, a maioria das máscaras descartáveis são feitas de TNT. É um polímetro que imita tecido, sintético, claro. Para que vocês tenham uma ideia, há 2 meses em Paris, o governo importou 2 bilhões de máscaras descartáveis com recomendação de descarte depois de 2 horas de uso. 2 bilhões de máscaras para serem usadas durante 2 horas e depois descartadas. E ninguém, minha gente, acreditem, isso é uma reclamação global dos ambientalistas. Ninguém em Paris, em Londres, no Rio de Janeiro, em Manaus, estão descartando corretamente as máscaras descartáveis. Esse material TNT, né, que é utilizado para fazer essas máscaras descartáveis, esse é um material que leva de 400 a 450 anos para se decompor na natureza e as autoridades sanitárias do mundo já estão preocupadas com essa nova forma de contaminação ambiental. Gente, olha aqui, olha aqui. A Associação Brasileira
de indústria têxtil mobilizou centenas de empresas, essa aqui é informação do Brasil, para produzir e doar 13 milhões e meio de máscaras descartáveis. Imaginem só, 13 milhões, só uma entidade, uma associação fez isso, né? Agora, o que está acontecendo? Né? Os ambientalistas, eles estão alertando que esses resíduos apresentam uma grande ameaça à vida humana, não é só a vida dos animais na natureza, nos rios, nas florestas, não. Negativo. Essa ameaça também é para a vida marinha, é para a vida dos hábitats lá da vida selvagem. E, além de agravar a poluição, esse lixo é um risco por aumentar a possível disseminação do novo coronavírus. É porque estão jogando também no lixo, nas ruas, cuidado, nos estacionamentos. Eu vi no estacionamento de um supermercado aqui em Manaus, de 2 supermercados aqui em Manaus, as máscaras jogadas lá no estacionamento. Você já viu? Ou você ainda não viu? Ainda não viu máscaras jogadas pelas ruas de Manaus? Essas máscaras podem estar contaminadas porque pessoas que estão infectadas pelo coronavírus estão jogando essas máscaras também na via pública. Então, o máximo cuidado ao manipular, cuidado, não deixe as crianças tocarem nessas máscaras, que podem estar infeccionadas pelo novo coronavírus. E, minha gente, é o seguinte, eu vou pedir uma coisa para vocês. O que a gente deve fazer? Isso aqui, eu tenho que dizer para vocês, é uma solução, tem que haver uma solução para isso, já que milhões de máscaras descartáveis estão sendo jogadas fora. O conselho é o seguinte: se você não é da área médica, se você não é um médico, uma enfermeira, uma pessoa que está trabalhando no SAMU, uma pessoa que está na frente de batalha contra o coronavírus, que geralmente são pessoas que fazem parte do sistema de saúde do estado do Amazonas, municipal ou estadual, se você não trabalha com a saúde, use máscara de pano reutilizável. Essas máscaras de pano, você vai ajudar a diminuir esse problemão que essas máscaras descartáveis estão causando para a natureza, para a saúde humana. Olha, usa a máscara de pano. Você deveria ter 2 máscaras de pano, sair com as 2. Se você esquecer a máscara de pano em algum lugar, se você perder, você tem outra no bolso, aí você usa, não precisa comprar uma máscara descartável. Então nós precisamos dar atenção a esse problema, é o que eu estou pedindo a vocês. A máscara descartável, essa máscarazinha feita de TNT, ela é prejudicial quando descartada incorretamente. Quer descartar corretamente? Coloque numa sacola. Lá vai, já tem um outro problema, né? A sacolinha plástica. Agora no restaurante, você vai lá se servir, nesse restaurante de quilo, você vai se servir, eles obrigam você a usar uma luva de plástico. Então, além da máscara descartável, agora tem mais uma luva de plástico que está sendo descartada. Então é plástico, é um volume imenso que está sendo despejado na natureza. E nós precisamos fazer alguma coisa para diminuir isso. Nós precisamos. Então, a ideia é a seguinte, né? Segundo as Nações Unidas, minha gente, 75% das máscaras usadas e também quaisquer outros resíduos relacionados à pandemia, como luvas, por exemplo, vão parar em aterros sanitários ou nos oceanos. Então a gente tem que fazer uma coisa para diminuir isso, essa ameaça à vida, à fauna, né? A fauna marinha. E também os problemas financeiros que isso vai começar a trazer para os governos. Então vamos fazer o seguinte, eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês, uma reflexão importantíssima para vocês, né? Se você não é da área médica, se você não trabalha em hospital, em clínicas, não use máscara descartável, porque essas máscaras descartáveis elas estão sendo usadas principalmente por causa da praticidade, porque elas custam baratinho, né? E não é necessário.
vocês lavarem elas. Mas, em contrapartida, quando você descarta incorretamente a máscara descartável, você está criando uma ameaça, uma contaminação ambiental. E isso não pode ser, isso não pode de forma alguma ser aceito. Isso é inaceitável. Por favor, se você não é da área médica, use máscara de pano reutilizável. Você usa, lava, joga e reutiliza. Você usa, lava e reutiliza. E não joga nada no meio ambiente. Vamos mostrar que amamos Manaus. Pelo menos espero estar falando para a maioria. Manaus não precisa ser odiada. Manaus não precisa ser tratada como ela é, com pessoas jogando tudo que não presta no meio da rua ou nos igarapés, como se Manaus fosse uma grande lata do lixo. Manaus não é isso. Até o próximo. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida, saúde pra valer.